Esse é um livro muito estruturado e o romance se passa em 24 horas na vida do Nazianzeno Barbosa. A abertura é uma abertura muito intensa, onde há uma cena de humilhação que o leiteiro entra na casa do Nazianzeno e vai deixar o leite, mas faz a cobrança. Eu lhe dou mais um dia para pagar o que você me deve. Ele vai tentar pedir dinheiro emprestado ou adiantado ao diretor da repartição pública onde ele trabalha, funcionário público. Não consegue, uma nova humilhação na frente de todos os colegas. Ele, desesperado, ele caminha pela cidade, não almoçou, há um sol fortíssimo sobre ele, e ele entra numa tabacaria onde tem uma roleta, e ele tenta jogar o pouco que ele tem, e ele acaba perdendo aquele pouco. Então, a parte da manhã, quando ele entra nessa tabacaria, o romance dá todo o tempo, a gente vê pelo relógio, a gente vê pelo sol, toda a manhã se desenhando. Quando ele entra na tabacaria, capítulo 13 e 14, ele perde a noção do tempo, ele fica lá dentro, e quando ele sai, já está mais para o final da tarde. E nesse momento ele está desesperado, ele perdeu tudo, e tem dois amigos, o Alcides e o Duque, que são meio agiotas, pessoas que saem a partir do meio-dia, começam a fazer pequenos negócios, eles são cavadores para achar algum dinheiro. Nessa hora o Nazianzeno já está praticamente, vamos dizer, derrotado, ele depende desses amigos. Então, do capítulo 14 até mais ou menos o capítulo 20, é essa luta desesperada, as lojas já estão fechando, ele já não tem como conseguir falar com as pessoas, mas no finalzinho eles conseguem esse dinheiro. E do capítulo 20 até o capítulo 28, que é o que fecha o romance, ele volta para casa, há um corte, ele aparece diante da mulher, com dinheiro, um pequeno presente para o filho, ele arrumou, vamos dizer, algumas coisas da mulher que estavam para ser sapatos, roupas, ele traz aquilo, agora paga também a dívida, a mulher serve alguma coisa para ele comer, e a gente vai vendo que então tudo aquilo, que era uma multidão de pessoas, ele tendo que falar o dia inteiro, ele sozinho, dentro de casa, a mulher vai dormir, o filho está dormindo, e ele começa a ter uma descompressão, ele começa a relaxar psicologicamente. A gente pensa, bom, agora ele vai dormir. E mesmo nesse momento em que o corpo está relaxando, a mente começa, com todo aquele sol, com toda a pressão que ele sofreu, ele começa a ter essa ideia fixa de que os ratos podem comer o dinheiro do leiteiro. Então, o Dionélio transpõe a cena da mãe para esse momento. O que o Dionélio mostra, o que é bonito, é que há uma imagem do círculo o tempo todo se fechando em torno desse personagem. Quando ele está na cidade, o círculo principal é o círculo do tempo, é o relógio dizendo, falta pouco tempo, você tem que conseguir o dinheiro. Ele é pressionado pelo tempo. Ao mesmo tempo, ele olha o sol, e uma imagem que ele fala, o sol é uma moeda em brasa. Então, a relação do dinheiro, tempo é dinheiro, o círculo da necessidade está nas forças naturais do sol. Também está na roleta, que é o círculo da sorte e do infortúnio que ele não ganha. Toda essa ideia é de que há uma esfera de opressão. De manhã, quando tem o sol, ele está em busca do dinheiro. Na parte da tarde, que os amigos dele saem para tentar ajudá-lo, mas são agiotas, amigos em termos, a gente poderia dizer que aqui é uma alegoria, é uma imagem de que os ratos não são os ratos que vão comer o dinheiro no final. Os ratos comem o dinheiro das pessoas ao longo do dia. Os ratos saem de pequenos cantos da cidade e são personagens minúsculos. Então, por isso que é importante o plural, os ratos. Quem são os ratos? São personagens concretos? Não. Aí é o psiquiatra dizendo que os ratos podem estar dentro de uma ideia fixa, de uma neurose, já de alguém que está muito pressionado por uma situação econômica desesperadora. Mas o sociólogo, o romancista de esquerda, está dizendo que aquele funcionário público, esse pobre coitado, ele é explorado por várias coisas que vão corroendo a utopia da vida dele.
Nós estamos diante de um autor gaúcho que tem uma formação muito particular. Ele é psiquiatra formado e exerceu ao longo da vida a psiquiatria. Também é um autor com muitas preocupações políticas, esteve sempre ligado à vida política, era ligado a uma posição mais à esquerda. Depois de 1935, ele ingressa no Partido Comunista. Além disso, ele também tinha muitas habilidades como artista. Ele gostava de tocar violino, era fotógrafo. Então, para além do escritor, nós já tínhamos essas qualidades todas que, de certa forma, ajudaram no primeiro grande livro que ele escreveu. A sua estreia se dá em livros de política, mas o primeiro livro, vamos dizer, realmente de romance que ele publica, Os Ratos, ele tem um pouco essa combinação. É um livro que tem um viés psicológico, com algumas coisas até próximas da psiquiatria, de questões de fobias, de uma certa angústia, e ao mesmo tempo ele tem uma abordagem sociológica, política da Porto Alegre em torno de 1930. Ele estava se formando em medicina e a mãe dele tinha dando os primeiros sintomas da doença de Parkinson. Ela chega para ele e fala assim: meu filho, essa noite eu não dormi. E ele, sabendo dos primeiros sintomas da doença de Parkinson, ele fica um pouco preocupado e questiona por quê. E ela fala que o irmão dele, que morava uma parte, às vezes ela morava com o Dionélio Machado e com outro irmão, ele tinha deixado o dinheiro em cima da mesa para o leiteiro vir no dia seguinte e recolher o pagamento do leite. E ela fala: não sei por que eu comecei a pensar, se rato come papel, ele poderia comer livros, ele poderia comer inclusive o dinheiro que estava. E aquilo me deu uma angústia e eu não consegui dormir. E ele aí sorri. E a mãe fala: mas por que você está rindo? Ele fala assim: não, eu estou mais tranquilo, porque ele vê que não tem a relação com a doença de Parkinson, mas tinha com uma ideia fixa. E ele falou: eu guardei aquilo. E ele, a partir desse momento, ele tentou escrever o romance, mas ele começou escrevendo um conto. Ele achou que o conto era suficiente para pegar aquele momento de tensão da mãe.